Bom dia, muito obrigado por participar conosco. Hoje nós vamos ver a Bíblia tem a resposta. E nós estamos gravando mais um programa e nós queremos responder mais algumas perguntas. Portanto, se você tiver uma dúvida, uma pergunta da Palavra de Deus ou mesmo fora da Palavra de Deus, nós vamos responder com a Bíblia. Então, pegue a sua Bíblia e vamos ver a pergunta de hoje. E essa pergunta vem no seguinte: o que significa a passagem em Mateus 24, versículo 19 e 20? Devo orar por isso? Então vamos abrir lá em Mateus capítulo 24 e versículo 19. A palavra de Deus diz: mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Então, como sempre nós dizemos, um texto fora do contexto é pretexto. Portanto, vamos ver o contexto dessa passagem. É muito interessante, esses versículos estão falando sobre a fuga das mulheres grávidas e com pequenos bebês. E como que deve ser a nossa oração a esse respeito? Então, esse acontecimento, nós temos que ver o contexto. Veja o versículo 14. Versículo 14 diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então verá o fim. Então Deus enviou a igreja a pregar o evangelho a toda a criatura. Então nós temos essa tarefa até que Cristo voltar. Veja o versículo 15. E quando virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem em Judeia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa da sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. E daí entra nossos dois versículos da pergunta: mas ai das grávidas que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Então, nessa passagem aqui, versículo 21, deixa muito claro que está falando sobre o momento chamado a grande tribulação. E daí, versículo 22 diz: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então é importante entender a linha de tempo aqui. Esse trecho está falando sobre os 7 anos da grande tribulação, quando o anticristo será manifesto e governará sobre o governo mundial. E durante esses 7 anos, que ele vai reinar, ele vai governar sobre o governo mundial. Os primeiros 3 anos e meio haverá paz, um certo paz aqui na terra, principalmente para o povo em Israel, em Jerusalém. E os países árabes também haverá paz entre Israel e os países árabes. E no meio dos 7 anos, depois de 3 anos e meio, o anticristo vai entrar no templo em Jerusalém e sacrificar o que é abominável. Então ele vai mandar que somente ele seja adorado. Encontramos esse acontecimento aqui em versículo 15. Veja comigo o versículo 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, quem lê, entenda. Então, está falando sobre uma passagem paralela. Tem algumas passagens paralelas com essa grande, que falam sobre a grande tribulação, em Daniel, também no Apocalipse. Mas veja lá em Daniel, e nós encontramos o que se chama 70 semanas de Daniel. Então, no capítulo 9 de Daniel, a Bíblia nos ensina sobre essas 70 semanas de Daniel. É importante que entenda que quando nós falamos de uma semana, o que nós pensamos?
Então nós pensamos 7 dias, né? No nosso modo de pensar, uma semana e 7 dias. Mas o povo que recebeu essa profecia do Daniel era o povo judaico. E na mente deles, eles entendem uma semana de dias e uma semana de anos. Então, uma semana de anos é 7 anos. Então, aqui está falando sobre essas 70 semanas de anos. Veja lá, Daniel capítulo 9 e versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a sua santa cidade. Então, está falando de Jerusalém. Para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até ao Messias, o príncipe, haverá 70 semanas. Então, entenda que é 70 semanas de anos, né? Então, e 62 semanas. Então, haverá 7 semanas e 62 semanas. Então, dá 69 semanas. Então, daí as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, a matemática, né? Então, 7 semanas mais 62 semanas dá 69 semanas. Ou 69 ou semanas de anos, que é 483 anos. Então, Daniel mostrou que haveria 483 anos entre o tempo de restaurar Jerusalém até a vinda de Jesus pela primeira vez. E entendendo a história, né, quando Ciro deu o decreto para restaurar e reconstruir Jerusalém, foi na época de Esdras e Neemias que levaram 3 turmas para Jerusalém para reconstruir Jerusalém. Então, Daniel diz, desde que aquela ordem fosse mandado até passando 483 anos, que haverá a vinda de Jesus, né, o Messias. Isso foi a primeira vinda, né? E por isso, quando os 3 magos foram a Betel, a Belém, a busca do Messias, eles estavam vindo do onde? Né? Eles estavam vindo do Oriente, né? Na mesma região onde que Daniel deu essa profecia. Porque ele sabia que era na época da vinda de Messias. Mas veja em Daniel capítulo 9, versículo 26. Vamos continuar e vamos entrar e focar nossa passagem em Mateus e ver sobre esse acontecimento. O versículo 26 diz, e depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Então isso aconteceu. Jesus foi cortado, ele foi crucificado. Depois do ano 70, os romanos destruíram Jerusalém, destruíram o templo, destruíram o santuário. E daí o restante diz, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Então deu uma pausa, né, depois disso, né, que Jesus foi crucificado, depois a cidade, o templo foi destruído, e depois passou quase 2000 anos, né, depois da crucificação, até a chegada que vem o anticristo, que ainda não aconteceu, né? Mas essa época se chama época da igreja, ou a dispensação da graça, né? É durante essa época que depois da crucificação de Cristo começou a igreja, até o presente momento que Deus está dando um convite a todos os povos a se convertem ao Messias, a venha a Jesus, a receber Jesus como Salvador.
e depois vai aparecer o chamado anticristo. E aí, naquele momento, haverá também o que a Bíblia chama o arrebatamento. E daí começa a grande tribulação. Então veja Daniel capítulo 9 e versículo 27. Ele firmará aliança com muitos por uma semana. Então está falando que quando o anticristo vem, ele vai fazer uma aliança, vai fazer paz aqui na terra durante uma semana de anos, ou 7 anos. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Isso aí entra a nossa passagem, Mateus 24 e versículo 15, né, que fala sobre o sacrifício, né, da abominação que haverá na época do anticristo. A passagem de Mateus 24 está se referindo a este momento que o anticristo se manifesta e a grande tribulação começa. Então, no meio dos 7 anos da tribulação, o anticristo vai entrar no templo em Jerusalém e ele vai se declarar como Deus, um Deus, né? E ele vai mandar que os povos adorem a ele. E daí começa a mais feroz perseguição do povo judaico, que já aconteceu aqui na terra. Ele vai ter como alvo completamente acabar com o povo de Israel. E daí Jesus alerta, veja o versículo 16, Mateus 24, 16. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes, mas ai das grávidas, das que amamentarem naqueles dias. Ai das grávidas. Por quê? Porque é mais difícil para elas fugirem do inimigo, como outros tiranos, como Herodes, como Hitler, né? Acabaram com o povo de Israel, queria acabar com a raça judaica e mataram crianças, como Herodes, ao nascimento de Jesus, matou as crianças lá na região de Nazaré e de Belém. Então era uma perseguição feroz. Então daí ele diz, versículo seguinte, versículo 20, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque também dificulta a fuga do inimigo. Mas versículos 23 a 26 indica que os judeus estarão olhando e procurando o Cristo verdadeiro. E nessa época que eles vão reconhecer quem é o Messias, Jesus. Zacarias capítulo 12 nos ensina que nesse momento os judeus se converterão a Jesus Cristo. A Bíblia diz em Zacarias 12, versículo 9, e acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vieram contra Jerusalém, mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram, e prantearão sobre ele como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto em Haddad Rimão, no vale de Megido. Para nós que conhecemos Cristo já como Salvador, nós vamos assistir toda essa cena lá do céu, né? Porque nós seremos arrebatados mesmo antes de começar a grande tribulação. Mas a palavra de Deus nos avisa que o anticristo virá. E quando ele aparecer, a igreja será arrebatada. E depois haverá 7 anos de tribulação aqui na terra. E realmente Satanás, a única coisa que impede que o anticristo seja revelado hoje é que nossa igreja, a quem
habita o Espírito Santo que impede que ele seja revelado. E realmente o inimigo, ele odeia, né, a igreja, ele odeia também o povo de Israel e ele odeia a família. São as três instituições que Deus estabeleceu aqui na terra para declarar e mostrar do Deus vivo e verdadeiro, mostrar a Trindade, Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, nós realmente não precisamos preocupar tanto, né, de quem é o anticristo. Mais importante que você conhece quem é Jesus. Mesmo que no mundo passe pelas tribulações, nós somos mais que vencedores por Cristo Jesus. Um bom dia, né, um bom final da semana para vocês, né, que Deus abençoe vocês grandemente. E se lembra, seja qual for a sua dúvida, a Bíblia tem a resposta.